E aí, rapaziada, beleza? Seguinte, chegamos aqui agora os últimos os últimos vídeos, né? Temos aqui a cabeça, o olho e vamos tocar o terror aqui, beleza? Seguinte, já tá com alguns dias que eu fiz essa cabeça, que eu fiz esse início de cabeça aqui, certo? Então ela já estava um pouco ressecada, eu tive que abrir um pouquinho mais os olhos. O que é que eu faço? Põe um pouquinho de massa aqui dentro depois, coloquei o olho aqui e venho com uma, uma pinça. Isso aqui você pode utilizar qualquer outra coisa. Isso aqui é aquele mesmo olho que eu utilizei, passei aquele verniz, certo? E eu coloco aqui. E agora aqui é o seguinte, depois de colocar aqui no local, tem um segredinho para a gente fazer, certo? Eu quero esses dois olhos olhando na mesma direção, ok? Então, como é que a gente faz isso? Eu costumo fazer na raça, ok? Como é que eu faço? Eu fecho uma posição da cabeça, marco a posição dela, para onde eu quero que aquele olho fique observando. Eu coloco a mão tapando um olho e eu olho para aquele, digamos, se eu quero que a cabeça esteja virando para uma posição, então eu coloco a cabeça naquela posição, só que ela virada para o meu olho, entendeu? Para mim. E eu fico olhando para ela, marco um olho, fecho um olho aqui, ó, e aí eu olho se ele está olhando na minha direção. O que eu faço? Eu tampo ele, olho o segundo olho e vejo se ele também está olhando para a mesma posição. No caso, os dois individualmente eles têm que estar virados para aquela posição, ok? Então o que eu faço? Venho aqui, faço uma minhoquinha e eu faço a pálpebra de baixo, ok? Mas você vai simplesmente unindo ela aqui. É importante que você faça a união dela em toda a extensão do olho, para que não fique nenhuma folga aqui nessa região. E aí você pega uma parte um pouco maior, porque aí no caso aqui eu já vou fazer pálpebra e supercílio tudo de uma vez, quando eu for fazer a parte de cima, ok? No caso aqui eu já estou fazendo a marcação da maçã do rosto, certo? Eu sigo aqui da seguinte forma, eu coloco aqui, eu pegando abaixo da pálpebra e pegando aquela marca de expressão que a gente tem ao lado da boca ali, que pega acima do nariz e vem contornando a boca. Eu pego essa região e já puxo para a parte de trás do rosto. Ok, aqui eu estou abrindo um pouquinho mais, que essa pálpebra estava... Na verdade, ela ainda, quando ela secar, ela vai abrir mais ainda. Então aqui eu venho com a segunda parte. E aqui eu marco a pálpebra, certo? Eu marco a pálpebra aqui, cobrindo toda a extensão do olho. E vou puxando aqui. E aí é o seguinte, tem algumas técnicas aqui para a gente utilizar. Todos nós, a gente tem um pouquinho de pele aqui, ó, nessa região onde eu estou mostrando aqui, certo? Acima do olho a gente tem aquela pelezinha que vem acompanhando o osso, é o supercílio ali. Então é interessante você colocar um pouquinho de massa ali naquela região. Pronto, aqui eu venho, já estou dando um pouquinho do acabamento aqui, só que isso aqui depois que secar,
eu vou trabalhar mais em cima, ok? Aqui eu vou, eu geralmente trabalho assim, eu vou fazendo uma região do rosto, certo? Um lado, e depois eu parto para o outro. Mas você já pode fazer da forma que você preferir. Aqui eu estou marcando, ó, logo a parte da fronte, né, do rosto aqui, essa região que já dá expressão de raiva ali ou de felicidade do olho. No caso do Hulk, a maior parte das vezes é de raiva. Então, aqui eu já vou fazendo isso. Eu já estou marcando aqui onde vai ser a sobrancelha dele. Marcando aqui o supercílio. E já estou dando um certo volume aqui para a testa, como eu quero. Lembrando que lá no final, depois que a gente terminar, esse aqui é o penúltimo vídeo, certo? Da cabeça, que eu vou dividir em 3, né? Vai ter esse vídeo aqui inteiro, depois vai ter mais um finalizando. O outro eu acho que é um pouquinho mais curto que esse, ok? E talvez eu consiga lançar os dois juntos, no mesmo dia, né? E depois desse último vídeo da cabeça, eu vou fazer um vídeo que aí ele vai ser um pouquinho mais longo, porque eu vou dar muita dica, certo? De acabamento, de pintura, que eu já estou deixando a peça secar um pouquinho mais. No caso, essa peça aqui agora que eu estou narrando isso aqui, a peça já está pronta, na verdade. Só que aí ficaram faltando alguns detalhes, como mamilos que eu não fiz. Ficou alguns detalhes no rosto, que eu achei o rosto dele muito fino, eu quero engrossar um pouco mais ele. E aqui é o seguinte, agora que eu já fiz a primeira parte, eu vou dar um retoque aqui no olho, ok? Eu estou olhando aqui, ó, a posição que ele está me olhando, aí eu tampo aqui, e agora eu olho esse outro. Ele está um pouquinho para fora aqui, ó, dá para ver que está um pouquinho para fora, então eu vou puxar ele um pouquinho para dentro. São detalhes mais ou menos simples, ok? Agora aqui já está mais ou menos como eu quero. E eu vou logo com a massa. Lembrando que tudo tem conserto, entendeu? Se depois você vê que você errou, eu digo logo para você, vai lá, se o olho está torto, arranca o olho fora, bota o estilete para trabalhar, arranca o olho fora, tira ele, coloca de volta na posição correta, entendeu? Ou faz outro olho já, você pode estragar esse que você está tentando tirar, entendeu? Mas evita entregar a peça com defeito, se for para encomenda, ou mesmo que seja para você. Se for para você ficar treinando com ela até melhor, que aí você pode cortar, arrancar, refazer quantas vezes quiser, dá trabalho, a massa endurece e tal, mas dá para fazer, não é nenhum bicho de sete cabeças. Sempre tomando cuidado, pelo amor de Deus, para não se cortar com estilete, ok? Que eu me corto pra caramba. Aí aqui é o seguinte, ó, colocando a massa na parte de cima, mesmo processo. Eu vou só dar uma aceleradinha no vídeo aqui, que essa parte que eu já mostrei do outro lado, é para a gente adiantar aqui um pouquinho.
Pronto, pessoal, aqui é o seguinte, eu vou preencher um pouquinho mais aqui a parte de trás da cabeça, certo? E aí, que é para dar um pouco mais de volume aqui. E aqui é onde eu vou colocar as orelhas. E aí, na hora de colocar a orelha, tem uma técnica que eu preciso